Atento às guarnições de comando de área autobomba, guarnição de resgate mob tomar a postos, porque hoje nós temos aqui no 193 BombaCast, diretamente da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, um programa histórico, literalmente. Temos a honra de receber aqui na nossa Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, no Bomba Café, a doutora que hoje com certeza e sempre foi um local de grande destaque para a cultura paulistana do Brasil, a doutora diretora do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, Rosária Ono. Que satisfação recebê-la aqui, doutora. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Também vou apresentar a museóloga Cecília Machado, do Museu do Corpo de Bombeiros, e também com todas as suas expertises dentro da área no estado inteiro. E que a gente tenha também aqui o nosso comandante, Coronel Shirotori, que ele é especialista na proteção contra incêndios de museus, de locais que são tão especiais. Queria dar a primeira bom dia, boa tarde, boa noite para a doutora Rosária Ono. Por favor, doutora Rosária Ono, nós estamos aqui agora no Bomba Café e a senhora pode dar um oizinho aí para o pessoal que com certeza vai acompanhar a gente demais nesse programa tão especial. Obrigado pela presença. Boa noite ou bom dia, né? Mas agradeço imensamente aí o convite, né? Estou honrada em estar aqui com vocês, numa bela mesa, amigos, para discutir, trocar algumas informações e experiências em relação à proteção contra incêndio em museus. Muito obrigado, Cecília, por gentileza. Boa noite, bom dia, boa tarde a todas, todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre incrível estar podendo colaborar com o Corpo de Bombeiros, do lado da Rosária, que é uma mestra para mim. Obrigada, Shirotori, obrigada, Paloma. Demais. Comandante, essa mesa hoje, literalmente, ela está muito pesada. Não, eu falo assim, mas por causa da grande quantidade de informações que a gente tem. A doutora Rosária, com certeza, ela vai falar, mas que maravilha, como ficou bonito o Museu Paulista. Tudo bem com o senhor? Prazer em revê-lo. Graças a Deus, o prazer é todo meu, a honra é toda nossa de recebê-las. Doutora Rosária, quando eu cheguei no Bombeiro, a senhora já era famosa, trabalhando com hoje o Coronel Cowling, depois com o Coronel Silvio Bento. É uma figura assim de respeito de todos nós que a conhecemos. Muito obrigado e parabéns pela inauguração do Museu Bombeiro Paulista, que é um orgulho para nós paulistas e para todo o Brasil. E Cecília, minha amiga, uma pessoa essencial para o projeto que a gente tem de manter o trabalho que os antecessores tiveram, de preservar a história do bombeiro, preservar o acervo. Tá? Muito Bom, vamos começar com a doutora Rosária. Doutora Rosária, olha, eu tenho certeza que a senhora deve ter, até um corte já cabelou, corte. A senhora tem uma cama lá dentro do Museu Paulista? A senhora dorme lá dentro? Estou quase precisando, a sorte que eu moro muito próximo. A senhora mora próximo? Ai, que demais. Então isso me poupa bastante trabalho, eu não gosto até prefiro ir ao museu do que a cidade universitária, o Butantã, né? Porque para mim é bem mais longe, o Butantã, e pegar um trânsito infernal. E hoje, por sorte, né? Coincidência, na verdade, eu mudei para perto do museu. Do museu? Coincidência só coincidência. Não, foi só coincidência mesmo. Depois é que eu fui ser diretora. Antes de ser diretora. Foi antes então, olha que legal. E aí o museu é muito perto, então eu tenho essa facilidade, o que me previne dessa situação, né? Quer dizer, não preciso dormir lá porque eu estou perto, senão mas poderia ser o caso, né? Olha de ter uma caminha ali. Mas dá vontade de dormir lá? Na verdade, hoje eu não me instalei ainda no museu, né? Porque o museu do Ipiranga, ele foi fechado em 2013. As pessoas trabalharam lá dentro até 2018, começo de 2019, que foi o período que o pessoal teve que esvaziar o museu, né? Porque com a decisão de que teríamos que fazer uma grande intervenção no museu,
foi necessário que ele fosse esvaziado, né? Então, quando eu cheguei no museu, eu cheguei em 2019, já não havia pessoas ocupando o próprio museu, né? As pessoas já estavam alocadas em outros imóveis ao redor A parte administrativa, a senhora fala. Toda. Administrativa, todos os acervos tinham sido retirados, né? Um processo muito longo e demorado, na verdade muito trabalhoso de retirada dos acervos, precisam ser todos embalados, catalogados, fichados, né? Transportados de forma muito cuidadosa para vários outras imóveis, entidades, né? Vários imóveis que foram alugados pela Universidade de São Paulo no próprio bairro. Olha, né? Só. A decisão foi ficar próximo do local, né? Então, porque toda a estrutura do museu, os funcionários, muita gente já fica por ali, trabalha ali, então, ao invés de levar para muito longe, a ideia foi que todo esse acervo ficasse próximo do bairro. No bairro, então, a gente tem 7 casas, 7 imóveis alugados, 5 delas comportam só acervos e 2 comportam mais a parte administrativa. Então, eu cheguei no museu sem estar no museu, sem estar lá. Eu ocupo uma sede administrativa, né, um edifício só com apoio administrativo, né? Por enquanto, não tenho minha sala no museu também, né? Se eu tivesse... E a sala que está prevista não cabe uma cama. Não cabe uma cama. Porque a gente podia fazer aqui uma noite no Museu Paulista, não é verdade? Não ia ser muito legal? Já pensou? Chegam lá assim, opa, ô Dom Pedro! Então, houve um trabalho muito grande anterior, então, de esvaziar todo o museu, e também um trabalho de diagnóstico, né, para verificar todas as condições efetivas, as necessidades que o museu tinha, né, para que fosse feito um projeto adequado, né, e fosse então dimensionado, orçado, todo o trabalho foi feito para que fosse possível o início das obras em 2019. Né? Então teve um longo trabalho até chegar ali a possibilidade de efetivamente entrarmos em obra. Né? Mas Coronel Shirotori, é um local, mas tão bonito, mas é um marco nacional. Né? A gente tem a honra de ter tão pertinho, né, o Museu Paulista, um lugar tão bonito, e a gente fica com muito orgulho, não é verdade? Todos os sentidos, né? A questão arquitetônica, o entorno do Museu Paulista, tanto que a gente utiliza nesses últimos anos, né? O bombeiro utiliza para comemorar o seu dia, o dia 2 de julho. Aquele espaço. Realmente é um orgulho de paulistas. Eu sou interiorano, de uma cidadezinha que fica a mais de 500 quilômetros da capital, e eu pude conhecer quando criança, né? E foi o Museu Paulista. Isso é bonito demais, né, Cecília? É um local assim que não tem uma pessoa que não passa ali na frente e não tem um orgulho. Eu fico imaginando agora, né, as senhoras, né, com toda a capacidade técnica de olhar e falar assim, puxa vida, não dá aquele gostinho e falar assim, nossa, abre um sorrisinho quando a senhora passa na frente e fala assim, olha, que lugar demais, né? Eu tenho meu dedinho lá, não é verdade? A senhora não acha? Ficou muito bom, muitos elogios, né? Foi uma luta em todos os sentidos, economicamente, politicamente, mas teve uma mobilização bem interessante também, né, Rosário? Eu acredito. A população, todo mundo. A população, uma do aderência. entorno, todos, né? Hoje, não, eu ia perguntar, né, qual o maior desafio agora, né, que o maior desafio a senhora falou desde 2013, a senhora está lá, meu Deus do céu, onde é que nós vamos levar, como é que eu consigo carregar? Só por curiosidade, a gente conversava antes, o quadro do Pedro Américo, que é aquele quadro maravilhoso, a senhora conseguiu retirá-lo na reforma? Não, o quadro Pedro Américo, ele foi instalado lá em 1888, né, vindo de Florença. Pedro Américo pintou lá em Florença, né, foi uma encomenda do Dom Pedro II, e ele foi instalado de uma forma que a moldura é fixa na parede, então o quadro não sai de lá. Né? Não então, sai. Ele nunca saiu de lá, vai ser muito difícil que ele saia. Ele tem todo um sistema de ventilação atrás, exatamente para ele ter uma condição de ficar fixo na parede, né? Mas ele tem um vão atrás para poder ventilar e poder ter um respiro, né? Mas ele é um dos poucos acervos do museu que permaneceu dentro do museu. Nós temos também as 2 estátuas dos bandeirantes que estão lá embaixo, na entrada
entrada Na do entrada. museu, que também não puderam ser retirados pelo peso. Então tem alguns outros quadros grandes também que não podiam ser, foram montados dentro de uma sala e não poderiam ser retirados sem desmontar e também não tinham condições de serem desmontados. Esses todos ficaram, né? Mas o Pedro Américo ele foi restaurado antes das obras, né? Então em 2018, 2019 foi feito o restauro. E ele, quando a gente entrou na pandemia, no início de 20, né? Faltava só um retoque de verniz final do restauro que foi feito no Pedro Américo e nós não conseguimos fazer em função da pandemia. Então a decisão foi deixar daquela forma, como ia começar, as obras iam começar, então resolveram encapsular, ele foi totalmente protegido, coberto, né? De uma forma que ele pudesse resistir a as obras, né? Então tinha todo um trabalho ali muito cuidadoso de proteção do quadro e de vários outros acervos que ficaram no museu durante o processo ali de restauro, né? E ele sobreviveu, tá ótimo. E depois que ele voltou, retiramos, né? Foi feito também todo um trabalho de recuperação da moldura, né? Que é toda folhada em ouro, né? Com folhas de ouro, foi tudo feito ali em loco, né? Depois que as obras terminaram, né? Ele está lindo lá, né? Tá todo, não só ele, como todas as pinturas que foram recolocadas voltaram à sala, ao que a gente chama de Salão Nobre, né? Salão Nobre, compondo, né? Aquele ambiente que é um ambiente que foi construído, moldado daquela forma para o centenário. Não sei se vocês sabem, né? Aquele eixo monumental que começa com os bandeirantes lá embaixo. Conta a história da escadaria, né? Das entradas dos bandeirantes. Nos territórios brasileiros, aí no interior de São Paulo e depois no interior do Brasil. Chegando até o quadro Independência ou Morte, com vários outros quadros em volta do Salão Nobre, ele foi projetado, foi concebido para o centenário, para as comemorações do centenário da Independência, né? Então, e ele foi tombado, o primeiro acervo tombado, né? A exposição tombada pelo IFAM em São Paulo em 1938. Então ele é um espaço que a gente não pode fazer grandes intervenções, porque ele foi tombado para ser mantido do jeito que ele está desde 1922, né? Então a gente tentou preservar ao máximo, quer dizer, está lá preservado, e fomos inserindo outras formas de comunicação, de informação, né, sobre aquele cenário que foi montado ali. Doutora Rosália, onde a senhora busca tamanha técnica e mão de obra para mexer com essas obras? São profissionais da Universidade de São Paulo também e também de fora? A senhora podia explicar para a gente? Em termos do restauro de obras, né, ele é todo coordenado pelo museu, por um staff do museu. A gente tem uma especialista em pinturas, em iconografia, que coordena junto com uma equipe, né, de curadores o restauro das obras, mas nós restauramos cerca de 200 obras, 200 quadros. Meu Deus. Dessa vez, né? Então, uma restauradora só não deu conta. Não ia conseguir. Ela coordenou o restauro do Independência ou Morte antes da pandemia, né? Então isso foi feito com ela, mas sempre com auxiliares, o pessoal que foi contratado para complementar a equipe, né? E depois que... Tudo no Brasil ou teve... Tudo no Brasil. Tudo no Brasil. Todos os Nós brasileiros, temos, então. sim, são 2 ou 3, se eu não me engano, estúdios, né, de restauro, né, daqueles mais conceituados, que a Cecília deve conhecer, né, foram contratados sob coordenação de uma equipe do museu que acompanhou todos os restauros, né? Então, o restauro de acervos das pinturas foi feito dessa forma. Outros tipos de acervo, muitos deles foram restaurados propriamente no próprio museu. O museu tem laboratórios, tem especialistas, né, em papel, em outros, né, tem outros tipos de tecido. Né, outros tipos de material. Então, isso tudo foi muito bem tratado dentro do próprio museu. Tapeçaria, né? Especificamente as pinturas que foram levadas para estúdios fora, né, para serem restaurados, né? Então, foi um trabalho muito grande que envolveu dezenas ou centenas de pessoas. Centenas de pessoas. O museu, ele sempre mereceu, né, todo o investimento. Eu acredito, eu gosto muito. Eu acredito que... Sobre uma fala que você fez, se todos eram brasileiros. A gente na área de serviço educativo em museus, restauro e preservação,
o Brasil é um modelo no mundo. Nós temos restauradoras brasileiras nos maiores acervos internacionais. Tem uma especialista em metal que está na Alemanha, que é uma professora de muita gente europeia. Então a gente tem alguns pontos bem importantes aqui. Importante. Nós temos uma especialista em tecidos. A né? Tereza, maravilhosa. A Tereza, por exemplo, eu acho que é uma das que todo mundo Do mundo inteiro. Do Brasil exatamente, inteiro. é. Deve ser difícil conciliar a agenda desses especialistas, porque muitos museus devem procurá-los, né, para que eles tenham essa expertise na disseminação de informações e, lógico, do trabalho técnico. E eu lembro de entrar no museu antes da reforma, nas partes subterrâneas, né? Que eram um ou dois subsolos, né? Acho que um subsolo. Tinham muitos materiais, muitos acervos ainda. Foram remodelados, eles saíram, né? Que eles tinham muitos acervos que estavam ainda embalados, estavam em caixa, por não ter ainda o devido local. Conseguiu fazer então uma grande ação para colocá-los ali para na verdade, exibição. O subsolo que existia no museu, né, hoje ele é ocupado com instalações prediais, na verdade, porque ele era um subsolo que foi escavado de uma forma irregular, né? E expôs as fundações do museu. E esse causou, inclusive, alguns problemas estruturais que a gente teve no edifício, porque houve a escavação do subsolo. Porque ele era meio subsolo e foi escavado, os porões, né, porões antigos, foi escavado exatamente porque faltava espaço no museu e eles acharam né, a expansão para baixo. Né? Vamos colocar lá para baixo. Né? Isso causou uma série de problemas estruturais no museu. Então, nessa reforma, a proposta foi de recuperar o subsolo de como para o qual ele foi concebido, né? Que é ter uma fundação. E ali o espaço foi reaproveitado para passar todas as instalações de incêndio, elétrica, hidráulica em geral, uma infraestrutura, né? Não ser um espaço ocupado. E a ideia, então, foi que o próprio edifício histórico ele tivesse um espaço maior para exposições, então ele está hoje... Ele é totalmente aberto ao público, algo que não acontecia, porque tudo estava dentro daquele museu. Então, quando a gente tirou todo o acervo e as pessoas que trabalhavam dentro, né, a ideia era que esse espaço fosse, então, liberado para exposições, para público. Tanto que não é tudo que voltou, né? Voltaram só os acervos que estão nas exposições, que é 1% do que a gente tem. 1%? 1%. E então os outros estão nessas residências, então os estão outros alocados? Estão nesses outros imóveis que estão em reservas, que a gente chama de reservas técnicas, são espaços para guarda de acervo. Vamos né? abrir uns outros museus na cidade, né? Que bonito, né? Então, passa lá em Berlim, a Ilha dos Museus, né? Aí na França, em Londres, lugar, em todo lugar. Né? Imagina o seguinte, você vai ao museu, eu fui quando criança. Se eu for agora, tem outra visão. Tem outra visão, lógico. Tem outra mostra. Então, aquilo que você guarda, você reserva para em momentos oportunos ter uma mostra diferente, para você cada vez atrair mais público. Lógico. E eu queria fazer uma ligação no Elan com uma questão mais cultural, mais espiritual da coisa. Né? Por que não todo esse trabalho, toda essa coisa linda, todas essas pessoas que se dedicam, né, para preservar coisas do passado? Nós temos uma energia, uma atitude que decorre dos nossos valores e da nossa história, da nossa identidade como pessoas, como povo. Isso faz com que a gente tenha esse cuidado com o antigo, com a história. Lógico. Toda essa questão, acho que eu posso usar o termo semiótica, né? De imagens, de comunicação, é para mover isso. Então, lá no Museu Paulista, nós temos uma das peças mais valiosas do Corpo de Bombeiros. Ela permaneceu? Sim, e que nós agradecemos. Pensa como eu ia fazer essa pergunta para você. Olha, quem foi que preservou isso para a gente?
Foi a doutora Rosária. Obrigado, doutora Rosária. Um museu paulista com toda a técnica museológica, coisa que talvez a instituição não tivesse condição, fez isso por nós. Imagina. Então foi uma ideia fantástica. O Corpo de Bombeiros sabe Está lá apagar preservado. fogo, né? Pelo amor de Deus. Fazer salvamento, resgate. E a doutora Rosária sempre teve as portas abertas pra gente, porque nós temos um acervo também. Sim. E a gente precisava um pouquinho, né, dos cuidados que ela sempre teve com o Corpo de Bombeiros. Né? Por isso que a gente agradece a senhora demais, né? Por todo Faz o parte da trabalho. história do Faz Corpo de parte Bombeiros. por tudo que a senhora já fez pra gente. Porque nós precisamos também, eu tenho certeza disso, o que nós somos hoje, ele é reflexo daquilo que nós fomos no passado. E não é possível que uma corporação, a mais querida, né, pelo público, em relação à confiança, tudo que a gente faz para ajudar as pessoas, nós temos um legado. E ainda bem que a gente tem também a senhora para ajudar nesse legado, a que a gente mantenha ele um pouquinho. Né, que eu acho que é o caso do museu nosso lá, Exato. né, do Corpo de Bombeiros, da Fundabom, a Cecília também, com certeza pode falar um pouco disso. A gente sabe que precisamos preservar a nossa história. Aliás, todos os povos, todas as instituições. Dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Você falou um ponto bem crucial para a gente, né? Que a gente, inclusive, fez essa parceria. Eu, na verdade, fui procurada por ser coordenadora do curso técnico de museologia e ter um envolvimento de vida, né? Com o Corpo de Bombeiros, meu pai, enfim, da família. E quando a gente estabeleceu essa parceria... Vamos falar o Coronel Arlindo, né? Coronel Arlindo? Altino, meu tio. Altino. Perdão, eu pensei que era o Coronel Arlindo. Eu ia falar que era o meu professor, mas era o Coronel Altino. Altino. Altino era da Polícia Militar, que foi comandante-geral, enfim. Que legal. E, bom, quando a gente chega nesse acervo, né, o que a gente percebe é justamente imagina, no meio, né, de um quartel do Corpo de Bombeiros, um edifício que apresenta uma fragilidade grande em relação a uma série de cuidados que vocês cuidam dos outros, né? Então a gente tem, com a maior, imensa boa vontade, o dever, inclusive, de retribuir, né, vocês por tudo que vocês ajudam a gente em outras tantas, né, tantos eventos, imagina, são inúmeros, né? A gente nem vai falar porque são, na verdade, tragédias que a gente trata, mas os bombeiros são os heróis das tragédias com os nossos acervos, essa que é a verdade. Então, essa possibilidade da gente poder contribuir, e a gente contribui nessa questão, né? Vocês não têm a mão de obra especializada, porque já tem muito o que fazer, e a gente contribui com aquilo que a gente faz por profissão, e não é nada, não é trabalho, né? Na verdade, os alunos vão, Rosária, é muito, muito lindo. O coordenador pedagógico foi um dia, a diretora foi, porque realmente se sentem ali, né, num momento de poder estar, enfim, através da nossa profissão, contribuindo com a preservação dessa memória, que é linda, né? Não precisa nem falar. Os objetos são lindos, as cores são lindas, é muito bonito. E perguntar para a doutora Rosária, a parte, lógico, a gente fala do Museu Paulista, ele compõe também não só aquela alameda maravilhosa, né, do Parque da Independência, até lá embaixo, onde nós temos ali sepultados, né, ali é um mausoléu. É um mausoléu. Cripta, é a né? cripta. Sim. São as criptas, né, dos mausoléus ali, onde nós temos muitas pessoas ali que fizeram parte da nossa história. E normalmente a população, ela passa por ali e ela nem percebe qual a importância daquele local. Eu queria que a senhora pudesse explicar um pouquinho pra gente o que significa, né, ter ali aquele local tão preservado, cuidado, e por que, né, que a gente tem, por que as pessoas têm que olhar ali e falar assim, meu Deus, ali estão pessoas que mudaram a história, o rumo do nosso país. Eu queria que a senhora explicasse pra gente. O Parque da Independência, na verdade, ele se formou ao redor do museu, né? O museu veio primeiro. Se vocês forem ver lá, a gente tem 2 pinturas, inclusive, na nossa exposição, que chama Para Entender o Museu, que ele explica um pouco a história do próprio museu, né?
E ali temos 2 pinturas que mostram, na verdade, o museu assim, no meio do nada, porque não existia nada no Ipiranga quando ele foi construído, né? Ele era uma borda da cidade, inclusive depois eles puxaram até um bonde, né, para chegar lá, porque não tinha nem transporte. Então, o edifício foi construído no meio de quase nada, né? E ele ficou um bom tempo sem nenhum tratamento ali ao redor. Isso foi se colocando ao longo do tempo e, como eu disse, no centenário da independência que se fez uma grande intervenção, que é o parque como a gente conhece hoje, né? O Parque da Independência, ele surge para as comemorações do centenário de 1922. No entanto, como toda boa obra pública, ela atrasou, ela foi inaugurada em 1923. Mas tudo bem, isso faz parte do processo. Mas então aí foi quando, né, se fez todo um tratamento urbanístico que todos nós conhecemos, né, que é um exemplar de quase uma réplica, né, de uma tentativa de um boulevard parisiense, né, só um deles, né, porque Paris é aquela coisa muito mais estrelada, maior, né, mas ali é só um eixo, né, que foi possível fazer, onde se compõe então com o museu ao fundo, né, e aí na frente o próprio jardim, ele foi, havia outra versão do jardim anterior, que era plano, no nível do museu, eles rebaixaram o jardim exatamente para elevar, né, a visão do monumento, do edifício, e fizeram esse desenho todo daquele eixo, né, que vai até a Avenida Dom Pedro I. Então, em 1922, o jardim ele era no mesmo nível do museu. No chão da escadaria. Da escadaria. Então, isso tudo foi uma intervenção feita no centenário, que marcou todo esse trabalho, e lá embaixo, então, um eixo, né, no final dele, tem a cripta, o Monumento à Independência. A cripta, na verdade, ela foi construída posteriormente, se eu não me engano, na década de 50, mas não tenho certeza bem da época, mas ela é posterior, quando trouxeram os restos mortais do I. Aí eles abriram embaixo, na verdade, daquele Monumento à Independência para criar a cripta, né? Depois vieram as 2 esposas de Dom Pedro, né? Então, isso é posterior, né? Mas ele forma ali um eixo, na verdade, com essa lembrança. Aí tem a Casa do Grito, né, que também é uma construção antiga, para mostrar essa lembrança, né, do local da proclamação da independência. A Casa do Grito, ela é uma construção que foi montada ou ela ainda... Pelo que eu sei, ela foi montada. Não é da época, não é... Ela até aparece... Não é original, na verdade, né? ela, assim como os Dragões da Independência, ela foi retirada do quadro. Tá. Porque o quadro Independência ou Morte também, né, ela não retrata exatamente, vocês sabem da história. É verdade, é verdade. Não retrata exatamente o que aconteceu naquele lugar. Era essa a pergunta que eu ia fazer para o outro corte da doutora Rosária Ono. Aquele quadro da Independência é real, doutora Rosária? Então lá tem uma cabaninha, que depois ele falar aquela casa, né? E o próprio Dragões da Independência, na verdade, é uma invenção do Pedro Américo que virou realidade em Brasília. Em Brasília. Né? Então são coisas que, né, vieram do figurativo, né, da imaginação do pintor, que teve uma grande adesão, um aceite que passou a ser verdade. Né? Os cavalos, né? O próprio traje, né? Puro sangue inglês ali todos, os cavalos, né? Tudo são coisas que não estão lá, na verdade, né? Estava numa viagem de tropeiro, né? De tropa subindo a serra do mar, né? Que não vai viajar em trajes de gala. Né? Então, tudo aquilo, na verdade, é para mostrar de uma forma mais épica, bonita, né? Para marcar, né? Efetivamente uma celebração, né? Importante, uma data importante. Né? Mas acho que ela teve todo o efeito, né? Porque ela é muito importante para nós. A história ela tem também como missão mexer com o imaginário das pessoas, não tem? Eu diria que é uma manifestação artística do sentimento daquele momento histórico, do ser brasileiro, de quem foi nosso líder naquele momento. E o importante é que as pessoas sabem que é uma manifestação artística. Ninguém está enganando ninguém. Né? Verdade. Aquilo é ufanista? Que bom que é, porque nós precisamos disso.
Mas o importante é que o nosso estudante, nós próprios, todos nós sabemos que não é uma exatidão. Só que o sentimento que isso causa é que realmente faz mover o mundo. Imagina a molecadinha quando ele chega na frente do quadro da Independência e fica imaginando, meu Deus, foi aqui. Então ele desce lá embaixo, depois da cripta, bem no córrego do Ipiranga, né? Que ele vai desaguar ali depois no Tamanduateí, né? E, puxa vida, eu lembro de fazer alguns salvamentos ali, doutora Rosária. Ali na Tereza Cristina, meu Deus, eu já entrei de bote ali já. E a água toda tomada, né? O senhor também, né? Também. Todos nós. Todos então nós. A gente tem, todo mundo tem um carinho especial, né, por isso. E eu tenho certeza que com as escolas e todos que vão visitar, a senhora tem esse cuidado também, não tem? Eu digo, o museu, de explicar para molecada, falar assim, olha, esse é um retrato. Essas exposições que foram montadas agora para a reabertura do museu, ela se preocupou muito com isso, né? A equipe toda se preocupou muito em que eles chamam de desconstruir, né, um pouquinho, né, o que está lá, porque não dizer que ninguém pode tomar aquilo como uma verdade absoluta, né? Que existe, na verdade, ali uma interpretação de uma realidade de uma certa época, no caso esse eixo histórico que a gente conhece muito, né, que é a de 1922, ela retrata uma necessidade da sociedade da época de São Paulo, que estava crescendo a ter um protagonismo nacional, né, porque na verdade o centro das atenções era o Rio de Janeiro, né, antes disso, né, o Salvador, então nós ainda éramos uma pequena província, né, então a ideia ali era muito, né, criar um protagonista, né? Então fala de Bandeirantes, fala, né, da chegada da colonização ali em São Vicente, da subida da Serra, né, e todo o trabalho com um olhar, na verdade, né, do protagonismo da sociedade paulista e paulistana, né? Então ela tem uma visão já um pouco diferente, porque lá no fundo, né, no Riacho do Ipiranga, lá perto, o que aconteceu foi só um grito. Só um grito. Porque, no fundo, toda a política que foi feita para garantir a independência não foi ali, né? Sim. Né? Então, assim, tem que entender tudo isso, né? A gente tem que saber um pouco, e eu acho que o que se tentou ali, né, nessa exposição é abrir os olhos para as pessoas para se refletirem sobre, né, essas questões todas. Não ali, mas com todo o museu também. A intenção é trazer não só o olhar também de época e da elite, né, mas também saber fazer uma leitura de todas as outras camadas das populações também, né? Conhecer que ali, apesar de ter um olhar da elite, mas ali também tem os escravos, tem os imigrantes, né? Tem toda outras camadas da população que participaram de todo o processo. Tudo isso. Né? Temos vários níveis de heróis. Sim. Então acho que é importante sempre trazer essa questão e é o que o museu tenta trazer nas exposições. São Paulo, né? tinha características de grande metrópole naquela época, né? E acredito que com isso nós tivemos, desde o início, já um trabalho muito especial para que o próprio país entendesse a cidade de São Paulo. E eu vejo que o caso mesmo da proclamação da independência aqui em São Paulo, né, fez com que nós tivéssemos ali, eu acredito que a própria participação popular e a própria garantia, falar assim, escuta, São Paulo é diferente. São Paulo tem alguma coisa diferente, mesmo não sendo ainda a capital, mas São Paulo tinha alguma coisa diferente. As pessoas procuram por isso. Lá no museu, o que tinha São Paulo? Por que foi aqui? Seria mesmo, se fosse a pergunta assim, eu falei um monte de coisa, mas era mais a pergunta, por que São Paulo? Por que escolheram São Paulo para fazer a proclamação da independência? Não foi uma escolha, né? Acho que foi uma situação oportuna, uma emergência que surgiu na época que o mensageiro... Aconteceu, exatamente. Foi o acaso? Foi um acaso. Ou Foi um acaso. Podemos entender também como sim. um sinal. O nosso príncipe regente, por motivos outros, estava com um probleminha aqui, porque os Andradas tinham perdido
a governança da cidade, aí o príncipe regente veio consertar esse problema e ele estava aqui exatamente nesse momento. E era um momento complicado. Crucial. Né? Já fazia alguns meses que Portugal estava teimando para que ele fosse embora. E onde ele estava? Ele não estava no Rio, estava aqui. Estava aqui. Então, é um acaso? É, mas ele estava aqui. Isso é um fato. É um fato. E a senhora, é legal porque nós temos um registro de um livro das primeiras ordens do Corpo de Bombeiros. Não sei se a senhora já viu. Um livro de madeira. E ele fala, né? Nós tivemos em 1880, e eu acredito a data é 88, 90, nós tivemos a participação, está registrado. O imperador veio para visitar o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Porque nós somos descendentes, né, de 1854 dos bombeiros da corte, e logo São Paulo crescendo, São Paulo se destacando, ele quis ver como estavam os bombeiros, doutora Rosária. E é muito engraçado quando a gente lê. Assim, eles... ele não falou desse jeito, ele falou assim, eles são muito ruins. Eles precisam de adestramento. Então, eu acredito que quando ele veio, e a forma, já era Dom Pedro II, né? Dom Pedro II. Já Dom Pedro II. Ele já queria que tivesse uma missão, tanto que nós tivemos uma missão francesa no início do século. Logo depois, 1910, 1915, eu não lembro a data certa, mas foi logo no começo. Ele veio, viu, Samuel, não vai ter como, nós vamos ter que adestrar melhor essa tropa dos bombeiros. E está registrado no livro, um livro de ordens, das primeiras ordens do Corpo de Bombeiros, elas são muito legais, estão escritas. Então ali está falando muita coisa, inclusive o soldado tal vai ficar preso sem direito à água e tomar 15 chibatadas por chegar atrasado. Tá escrito, tá lá escrito. A gente tem como, não tem como mudar a história. A gente tem que preservar isso, não é verdade? A gente não pode ser anacrônico na análise, né? Naquela época isso ocorria, né? O cara tomava chibatada. Sim, aí nós evoluímos. Graças a Deus. Mas sem ser anacrônico. Naquela época isso acontecia mesmo. Mas de ficar preso porque ele atrasou na hora de sair, fica, né? Ainda fica. Olha, atrasou o resgate e perdeu a corrida. Opa, você vai ficar preso. Você sabe que uma das nossas primeiras bombas de melhor qualidade foi doada não pelo governo do Brasil. Ela foi doada pelo Dom Pedro. Dom Pedro. Das suas expensas. Ele doou. Ele doou, né? Então, eu acredito que ele gostava da gente. Porque senão ele não ia pedir pra gente treinar, né? Ele ia trazer alguém da missão francesa pra cá. Porque onde já se viu uma cidade como, não só Paris, mas na Itália, Portugal, datavam-se de 1200, 1300 os corpos de bombeiros desses locais. E como uma cidade com característica de grande metrópole não tinha, em 1880 ainda não tinha. Tinha que tocar um sininho, todo mundo sair da sua casa, pegar o baldinho d'água e apagar o incêndio. Em 1880, São Paulo ainda era pequenininho. Ainda assim, não tinha nada tão grande assim. Mas tinha lá a faculdade de Direito que pegou fogo. Isso foi um motivador. Pois é. Mas ele já estava sinalizando o crescimento. É isso que eu queria perguntar para a senhora, da carroça. Eu contei essa história de Dom Pedro porque eu acho que ele gostava da gente. Tanto que a nossa primeira carroça está lá no museu. Por que será que ela saiu? Tem alguma história que conta a respeito daquela carroça, doutora Rosária? Eu especificamente desconheço, não conheço a história das viaturas. É um carro de bombeiros. É carroça que vocês É uma têm? carroça, a primeira carroça nossa. Puxada no ar. Puxada ainda a tração animal. Sei. E ela foi para. Por que dos bombeiros ela foi parar lá? Você entende? Porque a gente sempre teve um olhar, mesmo do imperador. Ele veio aqui, onde já se viu, o imperador do Brasil inteiro, ele veio ver o Corpo de Bombeiros de São Paulo para ver como é que a gente estava. Então, alguma coisa tem ali, uma ligação. Por que aquela carroça está lá? Não porque Vamos é o primeiro carro, pesquisar, o primeiro carro de polícia, o primeiro, de repente, a primeira entrega do correio. Não. É uma carroça dos bombeiros que está ali. Eu entendi. Novamente, podemos ver como um acaso. Isso. É isso que eu queria perguntar. Ou como algo Rosária. que também significa, né?
Dom Pedro II participou ativamente da Do criação, adestramento, do adestramento do Corpo de Bombeiros de São Paulo, e um dos nossos veículos, um dos mais importantes, está hoje preservado no Museu do Bombeiro Paulista, no Museu Paulista. É fantástico isso. E fazendo um gancho rapidinho, lembra que eu falei do arquétipo do herói, que é um negócio que realmente influencia uma grande parte das pessoas, talvez não todas, mas isso influencia. Tanto que Pedro Américo fez toda aquela cena, né, para elevar várias questões, entre elas essa questão do heroísmo. E o herói, ele não é só aquela figura mais importante. A doutora Rosária colocou isso muito bem, né? No quadro do Pedro Américo tem lá a pessoa que estava pescando no Rio Ipiranga, né? O trabalhador que estava ali, o escravo, né? Que também, em certo sentido, foi com o carro de boi. Né? Verdade. Então todos eles estão participando. E essa figura humana, ela começou, já era destacada, começou também a ser mais destacada nas nossas lembranças e nas nossas preservações. Nós temos o Museu da Pessoa, e aqui no Corpo de Bombeiros, o Museu do Bombeiro Paulista pretende ter como uma das suas coisas principais elevar essa memória do bombeiro, do soldado, do cabo, gravando o seu depoimento, deixando ali guardado para a posteridade. Então, isso é uma coisa muito bacana que está acontecendo, né? Em todos os, não só no bombeiro, né? Em todos os lugares. Mas esse canal de comunicação da 93 BombaCast, nós estamos trazendo muita gente, os veteraníssimos, pessoas que trabalharam no Andraus, no Joelma, que formaram as primeiras bases, primeiras viaturas, primeiros cursos, né? Não só agora da parte de museus. Então, há a necessidade da gente registrar isso, não é verdade? Sem dúvida. E perguntar para a senhora, lá no Museu Paulista, como está agora? Porque não tem como nós não identificarmos, por exemplo, quando pegou fogo, infelizmente, na Catedral de Notre Dame, museu no Rio de Janeiro. Como está a segurança contra incêndio? Que eu acho que é um assunto muito importante para a gente, que lida diretamente com o Corpo de Bombeiros. Eu, na minha opinião, o Corpo de Bombeiros ele tinha que adotar o Museu do Ipiranga e deixar uns 2 bombeiros lá dentro, lá trabalhando, para que preservasse de qualquer forma. Isso é uma opinião minha, né? Mas não quer dizer nada, né, doutora Rosária? Eu acho que se ele tiver uma boa proteção, esperamos não precisar nunca dos bombeiros, né? Esse é o princípio básico que eu sempre espero conseguir manter, né? Exato. O edifício, bom, uma curiosidade, a gente conseguiu o AVCB no dia 6 de setembro. Ah, que bom! Então tem volta de vistoria. Padrão. Legal. Nossa, com muito custo, sacrifício e com muita ajuda também, lógico, né? A cooperação, o apoio, inclusive da Fundabom, né? O Bicudo e o Itnossi nos ajudaram bastante também para dar nisso, né? um apoio técnico, né? E junto com o pessoal da construtora e toda a equipe de apoio ali das obras, né? A gente lutou muito para que isso era questão de honra. Para mim era questão de honra, né? A gente reabrir com a AVCB. Mesmo sabendo que a AVCB ele contempla o mínimo, que às vezes nem sempre é o mais ideal, né? Para uma construção como aquela, muito complexa, né? Mas nesse caso, o que foi projetado e instalado no Museu do Ipiranga, ele vai além do que é o mínimo exigido pela regulamentação do Corpo de Bombeiros. Então isso me deixa também bastante tranquila. Em parte, foi o impacto que nós tivemos também com o incêndio no Museu Nacional, né, que foi em 2018, nós estávamos em pleno projeto executivo. A obra começou em 2019, então em 2018 a gente estava lá desenvolvendo o projeto executivo, exatamente falando, vamos colocar tal, aquilo ou isso, né? O que vai a mais ou a menos, ou, né? Quais são as nossas necessidades. E aí a questão, por exemplo, da instalação de um sistema de sprinklers, né? Foi decidido ali.
muita gente a favor por causa do choque, o grande choque que nós tivemos do incêndio no Museu Nacional. Aquilo impulsionou, ainda existia alguma resistência, e aquilo impulsionou, de certa forma, convenceu as pessoas de que não poderíamos perder, né, mais nenhum acervo, nenhum outro museu daquela forma que se perdeu o Museu Nacional. Naquele dia eu chorei, eu achei assim, um absurdo aquela perda que nós tivemos, né, no Rio de Janeiro. Então, eu estava de plantão esse dia aqui, o pessoal da imprensa, a gente falou com algumas emissoras ao vivo, a gente vê naquela cena. Nossa, ao vivo, cortou o coração. Eu também assisti, eu falei, foi um nossa, domingo, tem que né? parar Foi um aqui. domingo. Foi um domingo, né? Nossa, eu falei, tem que parar aqui, não parava. Não parava. Nossa, não tem uma compartimentação, não tem nada para parar esse fogo, não é possível, né? É igual o Museu da Língua Portuguesa, né? Exatamente. Então eu acho que isso foi choque para todo o Brasil, toda a comunidade, né? E os museus principalmente. E isso foi um empurrãozinho final que a gente precisava para convencer todos de que a gente precisava reforçar a segurança contra o incêndio do museu, né? Então, com isso, eu tenho uma segurança, a gente tem uma segurança, lógico que não adianta só instalar, né? Agora tem o desafio da gente fazer toda a manutenção, garantir a operação de todo o sistema, né? Mas o edifício tem todo um cuidado de proteção contra incêndio que nos deixa um pouco mais seguros, muito mais do que estava, né? Porque o museu realmente ele fechou exatamente porque uma das questões que nós tínhamos é que nós não tínhamos o edifício é de 1890, né? Então vocês imaginam, por mais questões que a gente tenha se adequado ao longo do tempo, mas nunca foi suficiente, a gente não tinha uma condição mínima de segurança. Então isso foi um dos itens bastante importantes abordados no projeto e que foi contemplado, muito bem contemplado, na minha opinião. Temos uma situação bem segura. Eu perguntei para a senhora porque em 2016, né, que nós tivemos bombeiros, veio um bombeiro de Paris, veio depois também da Suíça, para falar sobre de Hampshire na Inglaterra, então para falar sobre o seminário, né? E um deles falou assim, olha, nós temos sim o de Paris, eu esqueci o nome dele, me fugiu agora o nome, era um coronel que lá pertence ao exército, do corpo de bombeiros, então ele veio e falou assim, nós temos 2 bombeiros que ficam, são vários bombeiros, mas nós temos 2 que ficam no hall do quadro da Mona Lisa, bem lá no Museu do Louvre. E eles ficam atrás das estruturas, eles ficam escondidos lá, literalmente. Tem 2 bombeiros do Corpo de Bombeiros de Paris que ficam lá. Por isso que a gente comentou a respeito desses bombeiros que poderiam também... Pessoal, o cara vai ficar, onde você vai ficar? Tô lá escondido atrás do quadro do Pedro Américo. Independência ou morte, mas olha só a concepção. Eu vejo que como existem boas práticas, eu acho que as boas práticas que é o objetivo de qualquer tipo de você ter uma palestra, por exemplo, que nós recebemos, eles falaram como eles fazem a proteção contra incêndios, que eu acho que é muito importante. Então, se a gente pode copiar, né, fica a dica. Palumbo, por vários anos eu coordenei uma comissão da BNT que tratava exatamente dessas equipes, né, de proteção e combate a incêndio nas intramuros, né, indoor. Que são os brigadistas, os bombeiros civis. E essa sempre foi uma preocupação. Você, em alguns casos, é realmente necessário alguém com dedicação exclusiva, não para fazer frente à emergência quando ela está grande. Mesmo porque isso é temerário. Infelizmente nós tivemos um exemplo nosso posto triste, é lá do lado, né? Não é do lado, exatamente, tudo bem, mas eu falo assim de estar junto mesmo para prevenir. Tem 2 caras aqui que socorro, precisa de ajuda, né? Ele fala, já tem todo o sistema pronto, enfim. Nós tivemos um exemplo muito triste, né? O nosso colega bombeiro civil que faleceu no Museu da Língua Portuguesa. Mas cada vez mais a gente dá atenção a isso. E essa presença é interessante mesmo, é importante. Né? A doutora Rosária uma vez me mostrou, para mim e para outras pessoas, alguns vídeos e fotos de visitas que ela fez em museus de outros países. Né? Inclusive, tinha um muito bacana, painéis que se moviam para facilitar a questão de exaustão de fumaça, circulação de ar, uma coisa fantástica. Um dia chegaremos lá.
Mas preservar a história, eu acho que toda a parte orçamentária, ela sabe que existe. Olha, se ele é um museu onde nós temos ali a necessidade da preservação, é o museu mais importante que nós temos na cidade, na minha opinião. Mas eu vejo que há necessidade de ter ali todo o investimento. Não tem como, se a doutora Rosária, olha, preciso disso, pronto, tem que estar na mão da senhora. Ali não tem como ficar, não vou investir um dinheirinho, tem que investir um dinheirinho. E eu vejo que o próprio governo sempre ajudou dentro dessa estrutura, tempo que teve essa reforma. Eu vejo que há necessidade de todos esses investimentos, mas não só do governo, a cidade também, o país também, o Brasil, né? Eu digo, o Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura, a Secretaria Municipal de Cultura, sabe? Tem que ter um apoio de todos, iniciativa privada para preservar isso, doutora Rosária. Não é uma exigência, nem uma cobrança, não me entendam mal. Mas isso a experiência que nós tivemos nesse projeto vem bem ao que você tem comentado agora, Paulo, porque o projeto ele teve um incentivo da Lei Rouanet, né? Então, na verdade, cerca de 80% do projeto foi financiado pela iniciativa privada, de certa forma, lógico que a isenção de um imposto que deveria ser pago no âmbito federal, mas que foi utilizado pela iniciativa privada, escolheu o museu para investir esse valor, né? Então, 80% do orçamento dessa obra, né, ela veio dessa fonte, né? E a gente sabe da importância também desse apoio, né, externo da iniciativa privada, porque assim como vocês têm a Fundabom aqui, né, o interesse não dá para resolver tudo com recurso público. Não é possível, a gente tem muitos problemas para resolver com recurso público, não é suficiente, né? Por mais que você aumente os impostos, não é uma forma adequada de fazer, né? A gente tem que estar sempre também compartilhando isso. O museu, por exemplo, é um museu para todo mundo, né? Então, por que as pessoas não pensam também nessa questão? Eu acho que também tem uma falta de cultura que a gente quer melhorar isso, tendo como exemplo o Museu do Ipiranga, né, de doações, né? Doações de pessoa física, de pessoa jurídica, né, de trabalho voluntário, uma série de questões que podem ser colocadas. Incentivar visitas, não? Sim, não é verdade? Trabalhar de uma forma que as pessoas também tenham um sentimento de pertencimento àquilo, né, e ajudem que aquilo dê certo, que funcione, né? Então, acho que isso a gente quer trazer para o Museu do Ipiranga um exemplo, né, de sucesso nesse sentido. Agora que a gente começou a operação, também estou pensando em fazer um trabalho voluntário de várias coisas que podem ter trabalho voluntário, por exemplo, de guias, né, de visitas guiadas, como tem na Europa, em qualquer lugar que se vá. Né? Tem uma série de ações que podem ser feitas sem diretamente um recurso público colocado, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso, montar parcerias, assim como, né, a Cecília está falando aqui, está fazendo um trabalho, né, no Museu do Corpo de Bombeiros com alunos que vão lá e aproveitam, estão fazendo uma oportunidade de trabalho, de estágio, de experiências, né, que eles teriam, utilizando ali o museu, né, como uma forma de apoio. Então, acho que tem que sempre ter esse tipo de ação, né, que traga todo mundo também para dentro dessas questões todas, né? Que não fiquem só esperando o recurso público chegar, como aconteceu. O museu chegou aonde estava por isso. Por causa disso. Por falta de recursos, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa sempre pensar, né? E procurar outras formas, né, de solucionar os problemas, né? Perfeito. Nós estamos buscando esse envolvimento para que as pessoas se sintam, elas já são, mas que elas se sintam mais donas do museu, donas daquilo que está lá. E assim a gente pretende conseguir até uma sustentabilidade para que os técnicos, né, especializados sejam devidamente remunerados pelo seu trabalho, e aí o voluntariado ele englobaria outras questões do museu. Nós estamos num processo agora de buscar criar uma associação de amigos do museu, que eu acredito que o Museu Paulista já deve ter,
né? E a gente pretende criar também o Museu do Bombeiro Paulista, tá? Até para buscar esses recursos incentivados, seja aqui no nível estadual, que é isenção de ICMS no PROAC, né? Quanto no nível federal. Então, nós precisamos disso. Mas no momento, agora eu quero destacar, Cecília, obrigado pela ajuda que você está dando, voluntária, você e a sua equipe. Muito obrigado. Imagina, é um prazer. Conta um pouquinho pra gente como é que está sendo o trabalho lá no museu. No nosso museu, é museu ou centro de memória? Museu. É centro de memória. Centro de memória. O museu está criado. Está criado no... Sim, ele foi criado no Estatuto da Fundabom. Da Fundabom, né? Porém, a efetivação dessa criação necessita de que nós tenhamos acervo. Hoje o acervo é do Estado. Então, posso dar notícia? Eu olhei aqui para o Coronel Martinho, né? Porque ele me deu uma notícia maravilhosa hoje. Né? O comandante do Corpo de Bombeiros assinou na sexta-feira, né, a permissão para que nós utilizemos o acervo. Então isso é um passo decisivo para que a gente tenha o Estado nos autorizando a gerir o acervo que é dele. Aí sim nós vamos ter um museu realmente. E o Museu do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que nós demos o nome carinhoso de Museu do Bombeiro Paulista, que é até mais abrangente, né? É um passo de gigante, porém que só foi possível por causa do trabalho que já foi feito por muitos outros. O Centro de Memórias da Vila Mariana só existe por causa desse trabalho, que começou lá no Núcleo de Preservação da Memória, com o Coronel Dadil, com o Coronel Gil, o Coronel Negrisolo. Muitas mãos, né? Muitas mãos. É verdade. Né? Então é mais um passo. Mas é legal. Nossa, parabéns. É um grande passo. É Com difícil. certeza. A gente tem um carinho enorme. Eu estive no centro de manutenção do Corpo de Bombeiros nessa semana. E nós temos um galpão fechado com as viaturas antigas, né? Que eles são lindos. São lindas. Se a senhora não conhece, eu São faço questão de 35. levar a senhora lá. Nossa. E inclusive tem os carros de 1928, de 1932, 1934. Eu lembro lá dos carros, eles estão em perfeitas condições, estão obsoletos, mas eles estão lindos. De repente, né, trocar aquela, não só a carrocinha, mas de repente no dia que ela precisar, doutora Rosário, vamos mandar um caminhão, uma exposição especial do Corpo de Bombeiros, coloca ali na frente, né? Quem Você sabe pode no ter Museu Paulista. certeza que isso vai acontecer. Ele é tão bonito, que eu tenho certeza ali também dessas coincidências, né? Não só do nosso imperador, do filho do imperador depois, e de tudo que ele sempre teve o dedinho ali com a gente, que eu tenho certeza que está escrito em algum lugar. Tá escrito ali. É legal saber. Bom, e os desafios agora, doutora Rosário? A gente tem um grande desafio agora de manter esse museu funcionando e, na verdade, de ter uma dinâmica para que as pessoas voltem mais de uma vez, né? Que esse museu, na verdade, todo mundo fala, foi uma vez quando era criança, nunca mais voltei, né? Então, a gente não quer mais ouvir isso, a gente gostaria Quantas pessoas de por ouvir, dia né? a senhora está Então, recebendo? hoje nós temos de 1.200 a 1.500 pessoas por dia visitando o museu, né? Nós estamos ainda com um horário um pouco mais reduzido e a gente libera ingressos, os ingressos estão gratuitos, né? Nós liberamos semanalmente um lote de ingressos, às sextas-feiras, às 10 horas da manhã, na internet. Ela se esgota em menos de 10 minutos. E a senhora, são todos gratuitos, né? Por enquanto, sim. Por enquanto. Por enquanto, sim. E a senhora não pode deixar, por exemplo, uma opção para quem quiser pagar, por exemplo? Por exemplo, eu tenho certeza que muita gente pagaria exatamente para ajudar. Esse momento realmente é para compensar esse período todo, fechado. Né, que nós estivemos fechados, né? E estamos aí montando uma estrutura para poder também recebê-los melhor, porque ao momento que você cobra, na verdade, nós somos cobrados para pôr um serviço também à altura, né? Então, esse é o nosso desafio hoje. A gente ainda está no que a gente chama de soft opening, que é uma abertura reduzida, devagar, né? Exatamente porque a gente tem que se acostumar com tudo isso, né? E não ter
ter condições de receber bem a população, né? Então as pessoas estão sendo treinadas, a gente está se adaptando para num certo momento ter ali uma capacidade total de atendimento. Em média, quanto tempo a senhora acha que um visitante consegue fazer todo o percurso do museu? Pois é, então nós temos aí cerca de 48 salas expositivas no momento. Né? Tem a 49ª que vai inaugurar agora em novembro, se der tudo certo, que é no espaço novo do Museu da Ampliação. Né? Mas o edifício monumento, o edifício histórico, tem 48 salas. Né? A nossa experiência diz que uma pessoa não dá conta de visitar as 48 salas de uma vez só. Se quiser ver tudo com calma, ela não dá conta. Porque as pessoas não aguentam ficar mais de 1h30, 2 horas no museu, né? Porque é muita coisa para olhar, é um desgaste físico. Né? Então, a média que nós temos é de 1h30, 2 horas, mas quem quiser olhar tudo, tem que ter umas 3 a 4 horas. 3 a 4 horas. E eu lembro de ter também um local para uma busca técnica. Ainda vai ser mantido isso, por exemplo, eu digo assim, uma busca, em alguma documentação ou algum tipo museu, de, sim, por exemplo, para museólogos, para historiadores. Não, nós temos todo o centro de documentação. A gente tem um arquivo documental pode ser consultado, assim como temos uma biblioteca. Também. Biblioteca histórica também é bastante importante, né? Então isso tudo estão conservados, né, naqueles imóveis que eu falei para vocês, em outros edifícios ali ao redor. Né? O nosso sonho, né, agora é uma segunda etapa, conseguir juntar tudo isso num edifício único, né, também institucional, para que nós tenhamos também todo o cuidado de preservação, né, dos acervos que não couberam nesse museu que está agora na exposição. Eu vou ajudar. Opa, com certeza. Eu vou. A Cecília, vou ajudar. ela nos ajudou no plano museológico, né? Toda a estratégia de como seria, né? Como vai ser, né? Vamos ser assertivos. Como vai ser o Museu do Bombeiro Paulista? E uma coisa muito importante que foi colocada é a interatividade, né? O sentir, o vivenciar determinados elementos da história, né? Para que isso também atraia fisicamente a pessoa, não só para ela ver pela internet, mas para que ela vá lá, né? E eu acredito que certamente é um dos planos também do Museu do o Museu do Ipiranga, na hora que nós fizemos a equipe, né, que a gente chama de museografia, projetou todo o trabalho que está ali das montagens das exposições, a curadoria teve uma preocupação muito grande sobre essa questão, né? Porque nós não podíamos ser aquele museu tradicional que parou no tempo, né? Que éramos, né? E aí o desejo era que ele fosse mais interativo, que as pessoas pudessem, inclusive os jovens hoje, né? Para você atrair jovens, você tem que ter coisas interessantes, novas, interativas, né? Então, foi o desejo e tem muita coisa ali que nós conseguimos colocar, né? Então as pessoas têm que apertar um botão, têm que olhar ali, assistir aqui, né? Acionar alguma coisa, tocar, né? Inclusive para garantir também acessibilidade, né? Que as pessoas cegas, as pessoas com alguma deficiência também consigam chegar e, né, interagir. Então a gente tem todo um aparato de recursos, né? De acessibilidade e também de interatividade, né, que foi colocada e que por enquanto a gente tem recebido muita avaliação positiva, muita gente nos dando boas notícias, assim, de uma boa recepção, né, em relação ao que nós implementamos. Cecília, tem muita gente, muito museu aqui no estado de São Paulo usando a tecnologia XR, realidade virtual, realidade aumentada, ou está incipiente ainda? Realidade virtual é difícil. Aqui no estado, a gente tem, assim, tecnologias, elas servem para um propósito, né, Shirotori? Não é por ela só, né? Sim. Isso dá um esvaziamento muito grande até, a gente não curte muito. Ela tem que ter um propósito que é esse, né? Quer dizer, de reforço de algumas coisas, de chegar em algumas pessoas que a gente tinha dificuldade, sempre teve. Adolescente é muito sagaz, tem que ter questionamento. Então, às vezes, assim,
não comparando, mas alguns museus que usam de coisas mais singelas, mas que desencadeiem processos, né? A gente tem, né, no Museu Paulista uma coisa maravilhosa que acho que povoa, né, a infância de todo mundo e a idade adulta, que é aquela maquete da cidade, né? Coisas como essa, associadas a novas tecnologias, isso faz ser uma experiência única, né? É isso que a gente quer de toda visita a museu. Cada visita ser única e o visitante voltar sempre, que você falou no começo da nossa conversa, sempre ter alguma coisa a mais, né, para que estimule você a voltar. As exposições temporárias servem para isso. A gente tem uma narrativa, que é uma narrativa que a gente considera de longa duração, né? A gente não gosta nem de falar que é permanente, porque a sociedade muda e, portanto, as nossas exposições estão acompanhando. As linguagens mudam. Então, assim, a realidade virtual... Tem exposições de arte contemporânea que usam muito a imersão. Eu estou pensando em alguns artistas que são específicos, né? Você entra dentro da obra, você sente, né? Nos museus, enfim, pelo menos a grande maioria aqui no estado de São Paulo não usa a realidade aumentada, não. Aqui deve ser meio complicado de produzir, né? E caro, a manutenção. Eu ia Cara, citar o Museu da Língua, né? Essa nova versão do Museu da Língua, que quer dizer, a tecnologia ela só foi atualizada em muitas questões, né? É uma fortuna, né? É uma fortuna. A manutenção de um museu, como o Museu do Futebol também, que são só aparelhos, né? E que a gente não considera sem acervo, viu? Isso é muito importante. Esses museus que trabalham com imaterialidade, como a língua e como a paixão, né? Porque o Museu do Futebol não é a história do futebol, é a história da paixão do futebol, né? Ali a gente tem coisas que desencadeiam sensações. Então, é apostar na tecnologia para chegar num ponto do coração. Muita gente que não gosta de futebol adora o Museu do Futebol. É interessante isso. Doutora Rosária, ainda tem muito... acredito que os pedidos, né, por causa de casamentos, aquelas fotos maravilhosas que ficam no museu, eles já estão voltando ao pessoal pedir para que possam ir lá registrar aquele momento tão... Muitos. A gente já começou a receber vários pedidos. Eu quero fazer a foto da minha filha de debutante na frente do jardim. Casamentos, tem muitos pedidos. E semana passada a gente estava conversando aqui de regrar, né, esses procedimentos, né? E claro, a gente não vai impedir essas pessoas de tirarem fotos, como já tiram há muito tempo, podem continuar tirando. Só vamos ter que regulamentar, assim, em termos para não ter excessos, né? Mas isso vai continuar acontecendo, sim, com certeza. Tem um coração, né, no jardim, um coração do Santander. Nossa, todo mundo está tirando foto. Eu pergunto porque eu tenho certeza que dentro de os museus também, fora, Brasil afora, eles devem também ter outras fontes de recursos que elas são interessantes, não é? Desde que ela preservem, tenham regramentos e não tenham nenhuma forma de degradação, enfim, de prejudicar o espaço num horário determinado. Eu acredito que é isso mesmo. Na verdade, a questão que o observatório colocou da sustentabilidade, né, tem a ver também. O nosso museu tem pensado em várias formas de também conseguir garantir a sustentabilidade e poder trabalhar com essas questões, né? Então, fotos de amadores ou de profissionais, mas ligados a questões, interesses particulares, a gente não vai cobrar, é gratuito, pode tirar, não dentro do museu, né? No jardim. No jardim. No jardim, isso o espaço é público, é um jardim público, a gente não tem nem como proibir, né? Mas há possibilidades de alguns eventos serem realizados dentro do museu, né, pagos, exatamente para poder garantir uma renda mínima que possa nos ajudar na conservação e na manutenção do museu, né? Isso compatibilizando com os interesses, lógico, do museu, né? Tem questões que a gente não pode promover, não faz sentido, né? Grandes empresas, eu acredito que elas se interessariam em fazer isso exatamente por falar, vem cá, eu quero fazer porque eu quero ajudar, eu quero estar naquele local tão... né? É recomendável. Toda instituição museológica hoje já tem até como orientação, né, nos nossos termos legais, né, do antigo Ministério de Secretaria, mas assim, a gente tem essa orientação. Quando a gente oferece, por exemplo, uma assessoria,
uma das questões mais importantes é garantir a sustentabilidade, porque o Estado não dá conta do número de problemas que tem, né? Aí eu já fui uma vez lá no museu, e foi tão legal, porque eu estava de plantão e tem aquelas bandeiras, né? Então precisou trocar a bandeira, qual escada que chega lá em cima? Qual escada? Só a nossa. Então a gente foi lá com a autoescada, patolou, aí foi lá em cima, aí trocou, enfim. A gente tem um carinho, né? Não tem como. Eu sou paulistano, fui menino, fui no Corpo de Bombeiros. Então toda hora que a gente estava lá de plantão, e eu conseguia dar uma passadinha lá no museu, né? Que é sempre muito bonito. Teve uma passagem também de comando. Não sei se a senhora lembra do Coronel Jair Paca, com o Coronel Manuel. Foi a passagem de comando. Ou será que a possibilidade do Coronel Jair, ele é formado em história? Pô, será que a gente podia... Pede para o museu. Então eu que fui lá fazer o pedido. Se podia fazer a passagem de comando do comandante, né, do Coronel Jair, lá no Museu do Ipiranga. E depois o Coronel Manuel ele também fez lá. Foram 2 passagens de comandantes, né? São 56, se eu não me engano, do Corpo de Bombeiros na história desde 1880. Então é um momento marcante, nada mais tão bonito de ser ali no Museu do Ipiranga, no Museu Paulista. Então, tanto que a gente tem umas fotos também da Alameda lotada nas corridas de 2 de julho. Sim. E são lindas, assim, o museu no fundo, a bandeira, né, do Brasil, né, dos autoescadas, assim, ela toda tremulando. Então, sempre foram momentos marcantes pra gente, né? E aí a gente tem a grata satisfação de estar num local tão preservado, tão bonito, que a gente sempre nos dá muito orgulho. Eu tenho certeza, qualquer brasileiro, doutora Rosária, certeza disso. Qualquer um que vai ali. Já fui com pessoas de fora do país que vinham visitar o Corpo de Bombeiros. Eu fui com a delegação de Los Angeles, eu fui com a delegação de Paris, com a delegação também. Infelizmente, em 2016 estava fechado, né? A gente não conseguiu entrar, mas nós entramos do lado de fora. Eles gostaram bastante. É um orgulho, não é? E tá lindo, né? Agora a gente também conseguiu fazer o restauro das fontes, então tá muito bonito. O show, né? Fala do showzinho, tem um show, né? O show das fontes, não tem? Tem com luzes, né? Então tá muito bonito também. O piso, né, das pedras portuguesas, tá demais de lindo. Vale a pena ali, uma boa visita. De manhã, de tarde ou de noite. De manhã, de tarde ou de noite, não tem como, né? Iluminado daquele jeito, né? Não tem como não ficar ali e achar maravilhoso. E aí a gente precisa levar então a doutora Rosária lá no nosso acervo de caminhões para dar uma olhadinha lá. Com certeza. Para ela olhar assim, olha, esse aqui quem sabe um dia pode ir lá. Tem uns tão bonitos, né? Não, você percebeu que eu gostei da ideia, né? O dia que aquele espaço que está destinado lá acho que no primeiro subsolo, se não me engano, tem um espaço destinado a exposições temporárias. Um dia pode ser. Mas ali também, aí aproveita. O tema Bombeiro e São Paulo. E a doutora Rosária também, empreendedora do jeito que ela vai falar assim, olha, esses dias dos eventos, olha, inclusive tem o pessoal da Fundabom, vocês não querem trazer um caminhão dos bombeiros? Mas não tem jeito, né? Para preservar também. E o carinho que tem que ter com todos esses materiais. Eu acredito que uma pessoa, por exemplo, a senhora vai fazer uma contratação da limpeza. Ei, peraí, dá uma olhadinha aqui. A pessoa vai ter que ser treinada para poder ir lá tirar o pó ou fazer determinado. Vem cá, peraí que eu vou passar um caol aqui. Não, vou passar aqui esse álcool em cima. Não, pelo amor de Deus, né? Então imagina o cuidado. E todo dia, na hora que fecha de segunda. Infelizmente, né, na segunda-feira foram arrumar para a cabeça da doutora Rosário, tô brincando. Mas nesse dia de manutenção tem que ficar lá sempre de plantão, literalmente, para acompanhar todas as ações, doutora Rosário. Eu não faço esse acompanhamento direto, né, mas é um dia... No fundo, ainda hoje eu passei lá, o que acontece é que nós entregamos o museu, mas ainda tem alguns retoques, né, porque a entrega foi muito em cima da hora, né, então ainda tem questões de obra pendentes que a gente tem tentado resolver junto com a construtora, então tem várias coisas ainda, por isso que estamos em soft opening, né, nessa adaptação ainda e não a transição, né, então precisamos
Mas acho que daqui a um mês e pouco, a gente já está numa condição melhor. Né? Excelente, excelente. É isso. E lá no nosso museu, acredito lá em Olímpia mesmo? Nós temos 4 unidades, né? 4. Uma é a Vila Mariana, todos conhecem. No momento ela está fechada para visitação, porque a gente precisa resolver problemas de segurança e problemas de conservação arquitetônica, né? Mas em breve a gente acredita que com o apoio de empresários a gente vai conseguir reabrir. Tem a Vila Maria, que você acabou de comentar, onde nós temos 35 viaturas e aumentando por esforço da manutenção, hoje o Dorce, no passado vários outros, né? Aumentando esse acervo de viaturas importantíssimas para nós. Em Campinas existe um espaço com muitas peças também, principalmente do Caldas, tem de vários outros também. Que é uma unidade centenária também, 1800, né? Eu acredito que... bom, vou falar aqui, se estiver errado depois eu corrijo. Que é quarto Corpo de Bombeiros cronologicamente criado no Brasil. No Brasil, né? Logo após do Bombeiro do Pará. Nós tivemos Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Campinas. Era um bombeiro municipal na época. E, por último, a última unidade, que nós esperamos em breve poder ter esse prazer, será na cidade de Olímpia. Olímpia é um balneário do interior, né? Então atrai turista. É uma oportunidade, e as lideranças locais têm esse interesse, né? Estamos aguardando para que a gente já tem um terreno, a gente ainda não tem condição de construir lá. Então, as autoridades locais, as lideranças locais vão nos ajudar até nisso, né? Ter um prédio para uso temporário, auferir recursos, criar essa frequência de pessoas, para que assim a gente possa convencer outros a nos ajudarem a construir. Então, isso é o que acontece hoje. Por isso que a doutora Rosária falou da importância das legislações de incentivos fiscais para isso, né? Não só âmbito federal, estadual, municipal lá da outra cidade, lá de Olímpia, para que tenha ali chance de poder fazer a captação de recursos, né, doutora Rosária? Bom, então é isso, né, pessoal? Eu tenho certeza aí que está todo mundo acompanhando e a gente ficaria conversando aqui durante muito tempo, que são vários os assuntos. Normalmente o Coronel Shiratori, né? Qual o roteiro? Com tamanha capacidade que elas têm de falar a respeito de um assunto tão importante, a gente vê o brilho dos olhos da doutora Rosária Ono e também da Cecília por ver aí essas ações. Eu tenho certeza do orgulho que a senhora tem. Eu queria que a senhora pudesse mandar aí um abraço para quem está assistindo e que deixe lá aquele local tão especial para a nossa cidade de São Paulo, que é o Museu Paulista, acolhedor. Claro, eu queria agradecer a audiência então, de todos, cumprimentar o Shiratori e a Cecília aí pelas questões do Museu do Bombeiro. 4, né? Nossa, muito legal. Eu acho que merece, né? A gente tem aí muita coisa em bombeiro também. Eu acho que merece também o respeito de todos, né? E o afeto, né? Que eu acho que isso que mantém tanto os bombeiros como o Museu Paulista, o Museu de Ipiranga. Ele vive muito desse elo, né, das pessoas, do carinho que as pessoas têm com a instituição, né? Então isso acho que nos une, né? Temos aqui em comum no Corpo de Bombeiros e também no Museu Paulista, né, esse carinho que a população tem conosco, né? Então isso é muito importante. E espero a visita de todos lá no museu. Tá? Obrigada. Obrigado, doutora Rosária. Cecília, por favor. Obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui, um prazer imenso, Rosária, sempre. E contem comigo para desenvolver esse projeto que é grande, né? Grande, em território e em acervo. É bem grande o acervo lá, interessante. Vai ter que abrir também uma sucursal do museu lá no litoral, por causa dos bombeiros guarda-vidas, né? E tem muito... nossa, é uma história riquíssima também. Coronel Shiratori, por favor, mandar um abraço aí pro pessoal. Agradecimento. Eu já agradeci a Cecília muito, a doutora Rosária também, agradeço você. Mas tem algumas pessoas que a gente precisa citar.
Você falou do GBMAR, do litoral. Tem colaboradores que estão no nosso conselho, que são do GBMAR. Hoje ele, na verdade, está no CBI 3, né? Tem o Eduardo Magalhães, tem o Coronel Dadil, tem uma equipe que o Eduardo Magalhães criou para coletar gravações, depoimentos de bombeiros, né? Vou citar aqui o Geraldo, o Subgeraldo, o Adelson. Tem tanta gente para a gente agradecer, então eu vou estender isso de maneira geral. Tá? Muito obrigado a todos que voluntariamente estão nos ajudando, né? E vai acontecer. O museu já existe, nós já temos acervo, mas ele vai melhorar ainda mais. Bom, é isso. Pessoal, espero aí que vocês tenham gostado bastante. Eu fiquei aqui impressionado com tudo do conhecimento que a gente já sabia da doutora Rosária, também da Cecília, do Coronel Shiratori. A gente sabe que a gente tem uma missão muito importante e eu tenho certeza que você também vai ajudar, não só o Corpo de Bombeiros, mas todos os órgãos que cuidam da nossa memória, porque se a gente não tiver memória, como é que a gente vai olhar para o passado, como é que a gente vai olhar para o futuro, sem preservar o nosso passado e saber de onde nós viemos. A gente sempre termina da seguinte forma, que a gente pediu, atento às guarnições, tomar a posse para a ocorrência de código 3, que são as ocorrências que a gente sai em 30 segundos. E aí quando a gente sai no local, a gente chega no local, a gente chega assim, ó. Cobom, estamos aqui a pé do Alto Bomba. Ocorrência resolvida, estamos de regresso. Aí, positivo. Então, bom regresso a todos. Então, lá no centro de operações, né, por causa de pega o rádio, né? Então, bom regresso a todos, às guarnições. A gente vai ficar, então, até o próximo 193 BombaCast, diretamente do Bomba Café, aqui no centro de São Paulo, na Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Vamos ficar esperto para a próxima e com certeza a gente vai ter um hall aqui muito importante, muito legal, de convidados que vão prender a nossa atenção e contar um pouquinho da história do Corpo de Bombeiros. Obrigado, até mais. Obrigado, senhoras. Obrigada, gente. Obrigado.